Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Temos um tema muito importante, muito especial para cada um de nós. Mas antes, eu queria somente lembrá-lo que nós estamos com o Arena na TV, no rádio, na internet, nas redes sociais. O Arena hoje, ele saiu daqui desse espaço, desse cenário, para ir até você através não só da televisão, mas também das redes sociais. Por exemplo, no Facebook, você tem ali a nossa página e colocamos vídeos diários, mensagens diárias, onde você pode assistir, pode se alimentar espiritualmente e você pode enviar para os seus contatos. Além de você dar ali o seu gostei, o seu like, você pode também enviar para os seus amigos e nos ajudar na evangelização, levando esperança para mais pessoas. O Twitter também é @Arena do Futuro, o Instagram a mesma coisa, Arena do Futuro, e também eu quero dizer a você que os vídeos, os estudos bíblicos, os temas que apresentamos aqui e até mesmo os cursos que nós preparamos estão todos em nosso canal do YouTube. Você entra em youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves e ali você tem todo esse material disponível para você. Eu quero mandar um abraço para os ouvintes da Rádio Novo Tempo e um abraço para você que nos acompanha em todo o Brasil, desde norte a sul, de leste a oeste, assiste, acompanha o nosso Arena. Um abraço para você que mora na fazenda, no sítio, nas chácaras, você que vê pela antena parabólica, você que recebe também pelos canais a cabo ou por TV aberta. Obrigado, Deus abençoe a sua vida. E agora, prepare o seu coração para o tema de hoje. Muito bem, já estamos preparados. Hoje vamos falar sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. O que será que é isso? Bem, para falar desse assunto, eu preciso que você pegue a sua Bíblia, que você se prepare, quem sabe uma caneta, quem sabe o seu próprio computador, para você anotar ou digitar aí os textos bíblicos do programa de hoje. Chuva temporã e chuva serôdia. Bem, você e eu sabemos que existem períodos do ano em nossa cidade, em nosso país, onde a chuva aumenta, não é? Especialmente no finalzinho do ano, início do ano, em todos os anos acontece a mesma coisa. Muita chuva e nós precisamos da chuva sem dúvida nenhuma. E quando você fala em chuva, você pensa em várias coisas, mas quando você usa a palavra chuva na Bíblia, você percebe que tem um outro significado. Normalmente a gente fala assim: Senhor, derrama sobre nós uma chuva de bênçãos. O que é isso? Bom, eu quero convidar você a ler comigo alguns textos da Bíblia. Um dos textos que vamos ler é Zacarias, capítulo 10, versículo número 1, que diz assim: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva do campo. Interessante esse verso. Ele fala exatamente que nós devemos pedir ao Senhor uma chuva no tempo das chuvas. E o texto fala assim: o Senhor dá essa chuva, Ele dá aguaceiro a cada um e também para a erva do campo. Deixa eu explicar a você uma coisa importante. Nos tempos bíblicos, era muito comum estas expressões, chuva temporã e chuva serôdia. A chuva temporã era aquela chuva que vinha para o início da semeadura, quando se lançava a semente no solo. Essa chuva temporã, ela vinha mais ou menos ali no período do outono, justamente para germinar aquela semente e começar o processo do plantio e do nascimento e do crescimento desse produto que era plantado. Mas depois vinha a chuva serôdia, que vinha no período da primavera, que era uma chuva que vinha para a colheita. Isso é muito interessante. Chuva temporã no início da semeadura, chuva serôdia no período da colheita dos frutos. E essa linguagem, chuva temporã e serôdia, é usada na Bíblia para falar de uma bênção e de uma promessa feita por Deus a cada um de nós. Eu quero lhe mostrar essa promessa. Vamos aqui para o livro de Joel. Joel está no Velho Testamento e você vai acompanhar comigo agora esse texto interessante. Joel capítulo 2, versículo 23 e depois o versículo 28. Veja o 23, diz assim:
Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Agora o verso 28, que diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Então você viu que Joel 2, verso 23, fala de uma chuva temporã, de uma chuva serôdia, mas se referindo ao Espírito Santo. Então Deus se vale dessa linguagem dos tempos bíblicos para falar do Espírito Santo. Vou repetir uma sentença para você entender melhor. Nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento, havia duas chuvas importantes. Uma chuva literal, chuva mesmo, normal, que vinha sobre a terra no início da plantação. E a outra chuva, a serôdia, vinha na hora da colheita. Então Deus usa essas duas expressões para se referir a uma chuva de bênçãos que Ele derramaria sobre a sua igreja, sobre o seu povo nos últimos dias. A Bíblia diz aqui em Joel 2,23 que Deus quer derramar a chuva temporã e a chuva serôdia do Espírito Santo. Então, usando a linguagem dos agricultores, nós podemos entender um pouquinho sobre o Espírito Santo. O que Deus está dizendo é que no início da vida cristã, Deus derrama o seu Espírito para realizar uma obra específica. E no momento em que a pessoa está madura espiritualmente, Deus derrama uma outra chuva para que essa obra seja concluída. A mesma linguagem é usada e feita quando se trata da igreja cristã. Quando surgiu a igreja cristã, logo no seu início, então Deus derramou o seu Espírito para que o processo começasse. E Deus derramará a chuva serôdia do Espírito para a finalização da obra, para a finalização da pregação do Evangelho. Então, essa linguagem é muito usada na Bíblia. Chuva temporã para o início do cristianismo e a chuva serôdia para o final, para o encerramento da pregação do Evangelho antes da volta de Jesus. Essa é a linguagem usada pela Bíblia, entendeu? Agora que nós temos essa ideia, você entendeu que Deus parte de uma coisa conhecida para algo desconhecido. Deus parte de uma linguagem da agricultura para uma linguagem espiritual. Então, diante disso, eu lhe convido a ler comigo alguns textos mais, como, por exemplo, Oséias, capítulo 6, verso 3. Oséias está no Antigo Testamento também, e nós queremos ler esse capítulo 6 e o verso 3. Está bem aqui. Ok, aqui eu tenho. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega toda a terra. Oséias confirma isso, dizendo que Deus derramaria sobre nós uma chuva especial, como aquela chuva que rega toda a terra. Bom, para você entender melhor esse assunto, é assim: a profecia de Joel 2, de Oséias 6, de Zacarias 10, de Deuteronômio 11, esses textos que falam basicamente o mesmo assunto, se cumpriram no início do cristianismo. Deixa eu ajudar você a lembrar um pouco. Jesus esteve aqui na terra e chamou 12 discípulos. E Jesus começou um trabalho na vida dos discípulos, um trabalho de transformação, de conversão, de salvação. Você lembra que os 12 discípulos eram cheios de problemas, de arestas, de pecados, eles não estavam preparados. Então Jesus os chamou a si mesmo. E Jesus começou a prepará-los para que eles pudessem cumprir uma missão. E esse preparo de Jesus foi desde o momento do chamado até mesmo na hora que Jesus morre na cruz. Eu diria, na hora que Jesus ressuscita. Por quê? Porque durante todos esses 3 anos e meio, Jesus preparou o coração deles. É como se Jesus tivesse preparado um solo e lançado uma semente. Entendeu? E agora teria que vir uma chuva. A chuva temporã, aquela chuva que vem no início. E essa chuva temporã foi o que aconteceu no Pentecostes. Veja só, Atos capítulo 2 trata um pouco desse assunto. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, que diz assim, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso,
e encheu toda a casa onde estavam assentados. E o verso 3 fala assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ok. Então aqui aconteceu o Pentecostes. Deus derramou uma chuva de bênçãos, uma chuva do Espírito Santo sobre os discípulos. E eles começaram a falar em outros idiomas e saíram do cenáculo e foram lá fora em Jerusalém para pregar o evangelho com muito poder. Esses homens que receberam o poder do Espírito Santo eram exatamente aqueles que foram chamados por Jesus e que tinham uma vida irregular, uma vida cheia de problemas e arestas. Jesus os preparou, os capacitou, os transformou e depois, naquele dia, Deus derramou sobre eles o poder do Espírito Santo, para que eles fossem instrumentos na pregação do Evangelho. E você viu que num sermão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. E logo depois 5.000, e depois 6.000, e depois a igreja não parou mais de crescer. Então, no início do cristianismo, Deus derrama a chuva do Espírito Santo, a chuva temporã, para o início dessa arrancada missionária e evangelística. De acordo com Atos, Atos capítulo 1, nós podemos perceber que o que aconteceu no Pentecostes foi o cumprimento da promessa de Joel capítulo 2. Então, o evangelho começou, o cristianismo começou com um grande movimento de evangelização, um grande movimento de pregação. Jesus ensinou aos discípulos a falarem línguas diferentes de outros países. E eles realmente fizeram um trabalho excepcional, não pelos méritos deles, mas pelo poder do Espírito Santo. Assim nasceu o cristianismo. O cristianismo nasceu com uma grande chuva, a chuva temporã, o poder do Espírito. Agora entenda, o poder do Espírito, a chuva temporã, não foi apenas para usá-los na pregação, foi primeiramente para transformá-los. Ou seja, a chuva temporã é aquela chuva que vem no início da semeadura. E quando Jesus chamou os seus discípulos, ali começou a semeadura no coração deles. E ali começou também a chuva temporã. Jesus começou a mudar a vida de Pedro, a vida de Tiago, a vida de João. Jesus começou a mudar a vida dos seus seguidores. E esse processo de transformação também é chamado de chuva temporã. A mesma coisa acontece na sua vida e na minha. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente entrega o coração a Jesus, quando nós decidimos seguir a Jesus, esse processo que começa aí é o processo da chuva temporã. O Espírito Santo começa a moldar nosso caráter, moldar nosso coração, transformar nossos pensamentos, transformar nossa vida, e ele começa então agora a tirar de nós tudo aquilo que atrapalha o poder de Deus na nossa vida, como ele fez na vida dos discípulos, entende? Ele começou esse trabalho de purificação, transformação, até chegar ao ponto em que a chuva vem de forma torrencial e usa essas pessoas transformadas para serem instrumentos de pregação e de resgate na vida de outras pessoas. Assim como Jesus fez na vida dos discípulos, ele faz na nossa. Nem todo mundo que está na igreja está devidamente preparado para receber a chuva serôdia. Mas nós estamos nesse processo, nós estamos vivendo como os discípulos viveram, seguindo a Jesus e experimentando essa conversão, esse milagre diário. Você lembra de João, por exemplo? João era conhecido como filho do trovão, porque era uma pessoa que tinha vários problemas. Era uma pessoa que tinha, como a gente fala no bom português, tinha um pavio curto. Era uma pessoa nervosa, uma pessoa explosiva. Por isso seu apelido era filho do trovão. Jesus trabalhou com ele, trabalhou, até que finalmente João foi transformado e passou a ser o discípulo do amor, o discípulo amado. O que Jesus fez em João, fez em Pedro, fez em Tiago, fez na vida dos 12, é o que ele está fazendo comigo e com você também, entende? Esse mesmo trabalho que Jesus realizou lá, ele realiza hoje. E é isso que a gente chama de chuva temporã. A chuva temporã é essa obra do Espírito Santo de moldar nosso caráter, de transformar nosso coração, de mudar nossa vida. Porque, na verdade, Deus está nos preparando, claro, para o céu. Mas antes que chegue o céu, Deus está nos preparando para que a gente possa pregar o Evangelho e concluir a obra. E o mesmo poder que foi usado ou foi derramado no início da igreja cristã será o mesmo poder derramado no encerramento da pregação do Evangelho, no encerramento do cumprimento da missão antes que Cristo volte. Entendeu? Então hoje o Espírito Santo está trabalhando em nosso coração como chuva temporã, porque a semente é lançada nesse solo, e é lançada no seu coração como um solo.
E agora o Espírito Santo começa a trabalhar para que você esteja pronto para algo grande, algo maior, algo extraordinário. E o que é esse extraordinário que eu estou mencionando? É a chuva serôdia. A chuva serôdia será aquele derramamento do Espírito Santo para concluir a obra de Deus na terra. Ou seja, a chuva serôdia é maior que a temporã. E se a temporã foi impactante no Pentecostes, imaginemos a serôdia nos últimos dias. Deus prometeu derramar o seu Espírito torrencialmente, uma chuva torrencial. E você e eu temos que nos preparar para receber essa chuva, para que a gente possa concluir a obra, terminar a pregação do Evangelho, como diz o próprio texto bíblico. Veja, eu vou citar 2 textos para você do Novo Testamento. O primeiro é Tiago, capítulo 5, verso 7. Vamos para Tiago. Aqui no Novo Testamento, livro de Tiago, no capítulo 5 e no versículo 7. Está aqui, ok, Tiago 5, verso 7. Fala assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor Jesus. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Isso não é incrível? Ele compara o trabalho do lavrador e no momento em que ele semeia e no momento em que ele colhe. Jesus está voltando para buscar os frutos do seu sangue. Jesus está voltando para buscar os frutos da sua graça. E antes que Jesus volte, nós temos essa missão de levar o Evangelho a todas as pessoas. E para que isso aconteça, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para o mundo do ponto de vista humano, a gente descobre uma coisa muito triste. Como seres humanos, jamais concluiremos a obra. Quando você olha para o mundo asiático, quando você olha para a janela 1040, quando você olha para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Curitiba, para Porto Alegre, para Brasília, quando você olha para as grandes cidades brasileiras como Belém, como Manaus, quando você olha para os grandes centros, você percebe que tem milhares e milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, que ainda não conheceram o reino de Deus. Mas quando você olha para o mundo asiático, para o Oriente, dá um frio na barriga. Você vê cidades e países com milhões de seres humanos que nunca ouviram falar de Jesus, que nunca tiveram acesso à Bíblia. É assustador, não é? É assustador. Mas Jesus diz em Mateus 24:14, que o Evangelho será pregado em todo o mundo. Para que ele possa voltar, o Evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. E vai ser pregado, e será pregado. Mas isso não se trata de uma obra humana. Eu não posso fazer isso. Você não pode fazer isso. O homem não pode fazer esta obra. Por isso nós precisamos, nós necessitamos da chuva serôdia. A chuva serôdia será o poder do Espírito Santo maior que no dia de Pentecostes. A chuva serôdia será um derramamento torrencial de poder sobre os servos de Deus. E Deus vai usar pessoas no mundo inteiro. Vai usar pessoas que você jamais imaginaria, jamais imaginou, que eu jamais imaginei. Deus vai usar seus servos no mundo inteiro e a pregação do Evangelho vai ser concluída rapidamente e milhares de pessoas se converterão num sermão, num dia, num apelo, num chamado. Deus vai fazer uma obra tão extraordinária, tão grande nesse planeta, que milagres irão acontecer, pessoas serão curadas, pessoas serão convertidas, pessoas que jamais se converteria pelo poder da chuva serôdia, o poder do Espírito Santo, isso vai acontecer. E aí vai se cumprir Apocalipse 18, veja o que diz Apocalipse 18, verso 1. Esse texto é incrível, 18, verso 1, verso 2, verso 3 e verso 4, eu vou ler para você, preste atenção. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Esse outro anjo mencionado aqui, que vem do céu, e que tem grande autoridade, grande poder, e que a terra vai ser iluminada com a sua glória, isso aqui é uma junção do derramamento do Espírito Santo, da chuva serôdia, sobre os filhos de Deus. É uma ação divina, usando eu e você. E diz o texto, vai ser algo tão grande, com grande autoridade, e a terra vai ser iluminada com a glória de Deus. Em outras palavras, o Evangelho vai ser pregado, o Evangelho vai chegar no mundo inteiro, mas esta não será uma obra humana, será uma obra divina,
será a chuva serôdia, será o poder do Espírito Santo usando você e eu. Amém? É incrível tudo isso. Veja o que diz Apocalipse 18, verso 2. Ele fala assim: então exclamou com potente voz. Essa potente voz é a pregação do Evangelho na chuva serôdia, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Número 3, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E aí vem o verso 4 que diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, sai dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Esse é o chamado que Deus está fazendo e que fará com mais poder ainda no futuro próximo. Ou seja, a chuva serôdia é o poder do Espírito Santo sobre os homens e mulheres que amam e servem a Deus. E de maneira incrível, Deus vai usar todos os meios, mas principalmente os seus servos, para que no mundo inteiro nós consigamos dar esse recado, dar essa mensagem e para que o chamado seja feito e milhares e milhares e milhares de pessoas se renderão aos pés de Jesus. Pela TV secular, TV aberta, TV a cabo, por internet, por rádio, de casa em casa, em auditórios, em fábricas, em lugares que jamais poderíamos entrar, nós vamos entrar. E o Evangelho vai ser concluído e a pregação da palavra vai ser realizada. E assim diz a Bíblia que vai se cumprir Apocalipse 18, verso 4, que diz: sai dela, povo meu, povo meu, povo meu, povo meu. Deus tem um povo, Deus tem filhos que estão em lugares diferentes, estranhos. Deus tem seus filhos espalhados por todo esse vasto mundo, esse vasto planeta. E Deus está chamando os seus filhos, Deus está chamando, e vai chegar uma hora em que o alto clamor será dado. A pregação de forma alta, poderosa, que vai chegar ao coração das pessoas, e as pessoas irão chorar emocionadas, irão se render aos pés de Cristo, irão aceitar a salvação. Hoje eu estou aqui pregando no Arena e, claro, o Espírito Santo está comigo, está com você também, mas eu sei que o que Deus vai fazer é algo maior do que a gente está vendo hoje. Quando você olha para Abacuque, capítulo 1, verso 5, diz assim que Deus fará coisas tão grandes que as pessoas não crerão quando forem contadas. Quando forem contadas. O que você acha disso? É impressionante, não é? Então vamos fazer o seguinte, vamos falar um detalhe importante sobre o assunto, sentado aqui no meu sofá. Vem comigo, pode vir. Venha para cá, vamos sentar. E você sabe, quando eu sento aqui, é como se eu estivesse sentado na sua casa. Na sala, no sofá, ou quem sabe na cozinha, ou até mesmo no quarto. Ou na varanda, no quintal. Vem cá, chega mais perto, pode vir. Vem mais perto, tranquilo, pode chegar mais perto. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer derramar sobre você a chuva serôdia. Deus quer usar você para pregar o Evangelho. Mas antes da chuva serôdia, o Espírito Santo quer fazer uma obra em você. Primeiro Ele quer fazer uma obra em você e depois através de você. Primeiro o Espírito Santo quer atuar no seu coração para mudar a sua vida, para moldar seu caráter, para salvar você. E depois Ele vai usar você como instrumento para salvar outros. Entende? Eu pergunto, você aceita o Espírito Santo trabalhando no seu coração? Você quer dar lugar para Ele, quer dar espaço para Ele? Você crê no Espírito Santo? Você crê no poder do Espírito Santo? Você crê na chuva temporã? Você crê na chuva serôdia? Você quer receber essa chuva torrencial na sua vida que lava a sua alma, que lava o seu coração, que limpa a sua mente, que limpa seus pensamentos? Sim, o Espírito Santo quer purificar você. Ele quer tirar do seu coração o ódio, a inveja, os ciúmes. Ele quer tirar o egocentrismo, a vaidade. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Primeiro essa obra tem que ser feita em você e depois através de você. Você permite isso? Você quer isso? Eu quero para a minha vida. E eu sei que você também quer. Por isso hoje eu quero convidar você a fazer uma reflexão. Quero convidar você a orar, a pedir perdão pelos pecados, a confessar os seus pecados. Faça isso. Faça isso aí na sua casa, no seu quarto. Coloque-se de joelhos, abra o seu coração. Conte para Deus tudo o que aconteceu. Chame o seu pecado pelo nome. Diga para Deus o pecado que você cometeu pelo nome. E peça perdão a Deus.
Se você fizer isso, você vai começar a sentir a chuva temporã, ou seja, o Espírito Santo atuando no seu coração. E ele vai preparar você para algo grande. Algo grande. Você vai ver Deus fazer coisas que você nunca viu. E algo autêntico, divino, verdadeiro. Amém? Você aceita isso? Você permite ao Espírito Santo fazer essa obra? Se você permite, levante a sua mão e diga: pastor, eu permito, eu quero o Espírito Santo na minha vida, eu quero. Se você quer, levante a sua mão. Eu vou orar por você e orar por mim também, para que Deus, para que Jesus coloque em nós esse poder maravilhoso que vai nos transformar e vai nos usar para cumprir a missão. Depois que eu fizer a oração, daqui a pouco eu vou orar por você. Quando eu terminar a oração, você vai procurar uma igreja que aparece na sua tela. encontreumaigreja.com.br. Procure uma igreja adventista, vá até lá e diga assim: pastor, o pastor Luiz Gonçalves me convidou para vir aqui. Eu quero conhecer mais a Bíblia, eu quero estudar mais a palavra de Deus, eu quero aprender mais. E eu quero ser batizado, eu quero começar uma vida nova, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero que a chuva serôdia venha sobre mim. E ela virá, se você colocar a sua vida nas mãos de Deus. Amém? Parabéns. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por esse tema tão importante. Obrigado porque tomamos decisões também importantes. Queremos que o Espírito Santo transforme o nosso coração e queremos ser lavados, purificados pelo poder do Espírito Santo. E queremos ser usados por Ti com a chuva serôdia. Derrama, Senhor, a chuva serôdia sobre nós e usa-nos para cumprir a missão. Eu entrego essa pessoa nas Tuas mãos, essa casa, essa família toda nas Tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.